Amém? Vamos lá? Então, vamos ler alguns versículos aí do 2 Crônicas 20, né? Então, vamos começar aí no 1. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vamos pular para o 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, e em voz alta, sobremaneira. Vamos para o 22. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Vamos para o 30. E assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes dera repouso por todos os lados. Amém? É uma leitura um pouco extensa. Se vocês puderem depois ler, né, todo o capítulo 20, ele é maravilhoso, ler de novo, aí estudando, marcando, acrescenta muito à nossa vida. Então, o que o Senhor tem falado comigo sobre o rei Josafá é algo que nós temos vivido nesses últimos dias. Semana passada, de forma especial, eu senti muito na minha pele, na minha carne, essa angústia que Josafá sofreu quando as más notícias vêm até nós.
quando as más notícias vão chegando. Na semana passada, eu perdi 2 amigas, uma de trabalho e uma da igreja. Vários amigos internados em estado grave, vários familiares em estado gravíssimo no hospital. E teve uma hora que eu falei, Deus, eu não aguento mais essas más notícias. Como estão difíceis essas más notícias. E isso, minhas amadas, aconteceu com o rei Josafá. A Bíblia fala no versículo 3, então Josafá teve medo. E aqui eu quero começar, né, o nosso compartilhar da palavra, porque quantas vezes vêm más notícias até nós e nos sacodem, e nós temos medo. Quantas vezes não é só a pandemia que a gente está recebendo más notícias. Essa última semana eu senti muito pertinho de mim e deu medo. Perder pessoas queridas causa medo. Né? E a gente não sabe aí o que está acontecendo no mundo, o que pode acontecer, e causa medo. Quando você recebe uma notícia que você está com uma doença, você vai no check-up, no médico, você faz um exame de rotina e vem a notícia que você está com uma doença que você não esperava, pá, te dá um sacode, treme as suas bases. Quando o seu marido vira para você e fala, estou indo embora, eu quero o divórcio. Como assim? Deus, a minha vida estava tranquila, como assim? Me sobrevêm mais notícias. Quando o teu filho se desvia dos caminhos do Senhor, daquilo tudo que você ensinou a vida toda. Deus, como assim? Eu sou tua serva. Falta de emprego, doença na família. Quantas más notícias nos sobrevêm e nos causam medo. E Josafá teve medo, assim como nós. Ele era um rei que ele servia ao Senhor, né? Lá na frente, ele toma umas atitudes que desagradam a Deus, mas até então ele era um rei que ele fazia o que era reto perante o Senhor. Ele era um homem que ele tinha um link com o Senhor, não era qualquer pessoa. E quantas vezes essas más notícias chegam até nós e nos sacodem, e quantas vezes a gente se sente mal. Puxa vida, Deus, eu sou tua serva, eu te sirvo, e que medo é esse, que pavor é esse? E quantas vezes a gente se cobra por essa angústia, por esse medo que nós sentimos? O medo, a dor pode chegar, mas eles não podem ficar. Nós temos que ficar atentas a isso, não permitir que esses sentimentos se alojem e que venham a causar danos maiores em nossa vida. Josafá, quando ele tem medo, a Bíblia fala no 3, vocês podem dar uma olhadinha no 3 que a gente está ali. E Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Gente, que coisa linda. Josafá, ele não fez outra coisa a não ser buscar ao Senhor. Observe que Josafá, ele não procurou um amigo, Josafá, ele não procurou outra pessoa, ele não fez outra coisa a não ser buscar ao Senhor. Ele não foi para o Face, ele não foi para o Insta, ele não foi para a internet, ele não expôs a indignação dele para outras pessoas, ele não reclama nada. O que está escrito na palavra do Senhor é que ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha aí que coisa linda. A primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Senhor, eu preciso da sua intervenção. O negócio é difícil. Eu estou morrendo de medo. As notícias que estão chegando é que vem um povo aí numeroso, eram 3 povos, que eles estavam vindo contra Josafá, e Josafá sabia, vai arrebentar com a gente, vai arrebentar com a minha casa, vai acabar com o meu lar. E Josafá, ele nem procura se armar, né? Ele era um rei, ele tinha ali um poderio ali de juntar soldados, nem isso Josafá faz. A primeira coisa que ele faz, ele se pôs a buscar o Senhor. Quando você começa a buscar o Senhor começa a se mover. A partir dessa busca interna, pessoal de Josafá tem uma estratégia, ele vai apregoar um jejum em todo Judá. Ali ele convoca pessoas junto com ele para jejuar, para clamar, para orar. Olha aí, minhas amadas, o que ele faz? Ele se cerca de pessoas que vai para o joelho com ele, que vai para o jejum com ele, que vai para o clamor com ele. Diante da situação difícil, o que é que ele faz? Eu vou buscar quem pode resolver meu problema. Eu não vou perder meu tempo com quem não pode resolver meu problema. Eu vou na
fonte. E Josafá ele se põe a clamar. E é interessante que a gente sabe aqui, se a gente continuar lendo esse capítulo 20 todo, diz que as crianças, as mulheres e seus filhos. Amadas, tem situações na nossa vida que a gente precisa ir para a luta, mas a nossa luta é no joelho. E tem situações, o Senhor está falando comigo aqui muito forte, você precisa envolver os seus filhos. Muitas vezes a gente não envolve as crianças no nosso envolvimento, na nossa oração, vamos dizer assim. A gente clama, a gente jejua, a gente ora, mas tem horas que é necessário você envolver os seus filhos nessa luta, colocar os seus filhos nessa batalha, e aí ele vai te dar estratégia, se é um jejum, se é um propósito, da forma que for, o pai vai falar contigo, mas é necessário que você envolva a tua família. Se o teu marido hoje não pode jejuar com você, não pode clamar, envolve teus filhos. Se o teu filho não pode clamar, envolve teu marido. Para você de falar que eles não participam disso não, eles não vão querer não. Começa a envolver os seus filhos nessa batalha, porque eles precisam saber da realidade e se envolverem. E aí a Bíblia fala no capítulo 4 que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Irmãs, veja bem, se congregar é se juntar, se unir a pessoas que vão clamar contigo, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando nós vamos, eu acabo não indo, mas quem vai para o estádio de futebol, aqui no Rio de Janeiro, é muito famoso o Fla-Flu, né? Flamengo contra Fluminense, quando estão todos ali dentro do Maracanã, estão todos ali confinados naquele mesmo lugar para ver o mesmo jogo, mas eles não estão, veja bem, eles não estão unidos no mesmo propósito, eles todos não estão torcendo para o mesmo time. Ali tem um lado que torce para o Flamengo e tem um lado que torce para o Fluminense, no caso do meu exemplo. E aí o que nós precisamos ver, você pode estar cercado de pessoas, mas quem é que está contigo na luta? Quem é que você está trazendo para o teu lado para a luta, para a batalha? Quem é que você está colocando do seu lado? Quem é que você está colocando que você está, às vezes, chorando, desabafando? É uma pessoa que ela está contigo, que ela vai para o jejum contigo, ou é uma pessoa que ela vai incentivar a sua dor, que ela vai aumentar, que ela vai fomentar aquilo que está lhe fazendo mal? Então, quando ele congrega, ele quer congregar todo mundo junto. E observe o seguinte, quando o crente se coloca para orar, para jejuar, para clamar, minhas irmãs, não tem jeito. O céu abre e Deus fala. Ele vai te responder de uma forma ou de outra, mas ele vai te responder. No caso aqui de Josafá, ele se junta ali. E outra coisa muito, muito importante que eu quero colocar para vocês. Nesse tempo de pandemia, a gente se congregou aqui nesses chás. Glória a Deus, Deus nos juntou aqui nesse meio. Muitas de nós ficamos em casa sem poder sair. Muitas de nós ficamos sem poder ir ao templo como nós gostaríamos, como nós fazíamos antigamente. Até mesmo hoje em dia, nós não temos mais a mesma flexibilidade de antigamente. Nós ainda estamos restritas, nós ainda temos o isolamento social, alguns cuidados que nós precisamos para poder clamar ao Senhor, mas isso não é impedimento de nós nos congregarmos, nos juntarmos a pessoas com o mesmo propósito que o nosso. Porque se você se juntar com quem não comunga contigo, quem não compartilha do mesmo propósito, quem não está na tua mesma visão, você tende ao fracasso, tende a dar errado. Porque tem que ser os dois, tem que ser parceiro, senão um vai para um lado, o outro vai para o outro. Paulo foi necessário se separar de pessoas que caminharam com ele, que não iam para o mesmo propósito. E quando Josafá se congrega, que ele está ali no templo, né? Eu estou falando aqui que a gente está congregado, por exemplo, nesse momento aqui online, glória a Deus por isso. Eu posso estar com a minha irmã da Inglaterra, com as minhas irmãs da Itália, com as meninas dos Estados Unidos. Deus é bom, é maravilhoso. Ele nos dá estratégias. E aí, quando eles se congregam ali, o que acontece? Eles estão ali, eles já estão vindo de um jejum, eles já estão vindo de um clamor, eles já estão vindo de um mover particular, e ali naquele momento eles se juntam, eles se congregam, e ali eles começam a clamar. E quando Josafá começa a clamar, Josafá já começa a falar para Deus, Deus,
a gente não vai poder. Deus, está difícil. Lá no versículo 12, está escrito assim: porque em nós não há força para resistirmos ao que está vindo aí. Nós sozinhos não temos força contra o Covid. A gente sozinho não tem força contra o marido que quer ir embora. A gente sozinho não tem força contra o marido que cai, contra um filho que vai fazer algo que a gente não quer. A gente não tem força quando a gente é demitido. Sozinho a gente não tem força. Mas o Senhor é a nossa força. E Ele não nos deixa sozinhos. E quantas vezes a gente está clamando, a gente está pedindo, e a gente fala assim: meu Deus, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me escutando, porque o negócio está acontecendo, o negócio está piorando, parece que não vai piorar não, mas piora, e parece que Deus não está fazendo, mas Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Você quer ver como é que Deus ouve? A palavra fala isso. Aí diz que quando eles estão congregados, o Espírito do Senhor vem sobre um profeta e Deus usa a boca daquele profeta para responder audivelmente aquele povo que estava ali orando. E aí no versículo 15, ele diz assim: dai ouvidos, ó Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Dá uma paradinha aqui. Ele fala: dai ouvidos, o profeta está falando, dai ouvidos, ó Jerusalém, ó vocês todos que estão aqui, mas ele fala: e a tu, ó rei Josafá, eu estou ouvindo a tua oração. Eu ouvi lá atrás quando você falou que você estava com medo, lá atrás quando você falou que não ia ter jeito, eu ouvi, Josafá, o teu clamor. E Deus está falando agora: minha irmã, eu estou ouvindo a tua oração. Eu sei o que você tem clamado, eu sei o que você tem pedido, eu sei o que você tem chorado, eu sei porque você está aqui até essa hora, Taylor. Deus está falando contigo, eu sei porque tu está aqui até essa hora, não está à toa. Deus sabe por quê que você está aqui, Deus sabe porque você está aqui cansada, doida para dormir, mas você ainda está aqui de pé, porque o Senhor está te dizendo: eu estou ouvindo a tua oração. Eu ouço a tua oração, ó Josafá, quando você tem medo, quando você se angustia, e quando você olha para mim, quando você me clama, eu ouço a tua oração. E sabe o que Deus disse para Josafá? Ele fala para você agora: não tenha medo, porque essa luta não é tua, essa luta é minha, diz o Senhor, Deus de Israel, está escrito aqui. Ele fala: essa peleja não é vossa, eu aqui luto a tua peleja. E quantas de nós nos esquecemos disso? Quando vem a luta, quando vem a dor, a gente se abate, a gente se entristece, a gente esquece quem é o nosso Deus. A gente sabe, todo mundo sabe quem é Deus, a gente ama, a gente adora, a gente glorifica, a gente sabe disso. O nosso racional sabe quem é Deus, eu não duvido de ninguém aqui. Mas aí, quando o nosso emocional está todo atribulado, está todo remexido, está todo revolvido, a gente esquece e a gente tira Deus do controle e a gente tende a resolver fazer e mete os pés pelas mãos muitas vezes e tenta dar os jeitinhos como Sara fez e tenta fazer tantas coisas sem Deus ter falado, faça. E Deus está dizendo agora: essa peleja é minha, essa peleja não é tua. E aí Deus poderia ter falado para Josafá: Josafá, deita, dorme e descansa. Mas Deus não falou isso para Josafá. Veja bem, cada guerra na Bíblia, Deus deu uma estratégia diferente. Vamos dar um exemplo: Gideão. Gideão, quando foi chamado, Gideão tinha um exército numeroso, milhares de homens. E aí Deus chama Gideão e fala assim: ó, tu não vai com esses caras todos, não. Gideão: como assim? O exército que eu vou contra é numeroso. Deus falou: não, tu não vai com todo mundo, não. E Deus começou a dar estratégias para Gideão. Gideão falou assim: mas Deus, como é que eu faço? Como é que eu separo quem é covarde e quem é corajoso? Deus fala: você é comigo. Deus começa a dar estratégias para Gideão separar os corajosos dos covardes. E Gideão parte para a guerra com 300. Olha aí, humanamente impossível, improvável de Gideão vencer o exército numeroso com 300, mas ele vence, porque era estratégia de Deus. Quantas vezes Davi, rei Davi, ele parava: Deus, vou ou não vou? E Deus falava: Davi, quieto, sossega, calado, vai para o secreto, ó,
E Davi obedecia. Quantas vezes Deus falava, Davi, vai embora, mete o pé, vai, que você vai ganhar essa luta. E Davi ia. E presta atenção, quando Davi não ouviu o Senhor, desobedeceu, Davi arrumou um problema com Betseba. Davi pecou e pecou feio. Quando Davi deu mole, que ele deixou de ouvir, que ele não obedeceu, porque Davi tinha que estar na guerra, mas ele estava em casa, Davi errou e errou feio. E aquilo Deus perdoou, mas trouxe consequências sérias para a família de Davi, que ele colheu até o final da vida dele. Então, minhas amadas, a gente precisa estar atento. Se você está clamando, se você está orando, se você está jejuando, se você está pedindo, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor está te fazendo. Que estratégia Ele está te dando. E aí, Deus fala assim para Josafá. Josafá é o seguinte, quem está na frente sou a peleja é minha, não é vossa. Mas você não vai ficar aí sentado em casa, não. Levanta, junta esse povo todo e vocês vão lá para onde vai acontecer a guerra. Lá para onde vai acontecer a luta, você vai. Eu fico imaginando a cabeça de Josafá. Meu Deus, eu estou aqui com homens, com mulheres, com crianças, com o povo indefeso, estão vindo de um jejum e eu tenho que ir para lá. Aí ele fala, amanhã você vai para lá. Deus dá uma noite de descanso para Josafá, estratégia, você vai descansar, descansa no Senhor, e amanhã você vai levantar e você vai para lá para ver aonde que vai acontecer a guerra. E a estratégia era essa, e Deus ainda diz mais, vai louvando, vai cantando, vai lutando, mas vai dando glória, vai para a guerra, mas vai glorificando, tá difícil, mas vai louvando, tá difícil, mas vai agradecendo. Como é difícil agradecer na dor, como é difícil agradecer quando tem alguém doente, como é difícil agradecer ao Senhor, a ação dele, quando as coisas não estão do jeito que você quer, quando Deus não fez o que você queria, como é difícil. Mas vai louvando, porque a Bíblia fala que foi isso que ele mandou Josafá fazer, e Josafá foi. A Bíblia fala que Josafá foi cantando, foi louvando, foi dando glória, foi dando graça, e diz que ele cantava sobremaneira. E quando ele chega lá, ao invés de Josafá ter arma, ter espada, não, ele estava cantando. Os levitas foram na frente, e o povo cantando e glorificando por uma vitória que ainda não havia chegado. Mas ele cria no Deus da salvação dele. Ele sabia quem era o Deus que tinha prometido, que falou para ele, a guerra é minha, não é tua, Josafá. E quando ele está ali vendo aonde foi ali, naquele vale que ia acontecer aquilo tudo, eram 3 povos. O que Deus faz? Deus manda um espírito de confusão lá naqueles 3 povos, que eram os amonitas, moabitas e os semitas. Entra um espírito de confusão e eles começam a brigar dentro deles, eles começam ali entre eles. Deus confunde o teu inimigo. Deus confunde teu adversário. Eles começam lá, eles começaram a guerrear e uns começam a matar os outros. E você só fica de pé, vendo a tua vitória, contemplando a tua vitória, sem você precisar botar suas mãos ali. Às vezes não é necessário. Às vezes acontece de você ter que ir, ter que guerrear, ter que levantar a espada, ter que fazer mesmo. Se o Senhor mandar, você vai fazer. Mas muitas vezes a estratégia de guerra é o Senhor fala aqui, sai da sua zona de conforto, levanta da onde você está parado, levanta e vai fazer o que Ele está te mandando. Quantas vezes você está orando, dormindo, deitada, porque você não consegue ajoelhar, a coisa está te derrubando, que você não consegue ficar ajoelhada. Quantas vezes é para você ficar de pé, você deita, Deus, eu estou orando aqui, Deus está falando. E eu sei que é difícil, mas não é impossível. Hoje o Senhor está falando contigo, a tua estratégia de guerra é essa, minha irmã. Você que está aqui, levanta, se move, se mexe, sai da tua zona de conforto e vai fazer, vai cantar, vai dar glória, vai louvar. Porque essa foi a estratégia da guerra de Josafá. E aí Josafá, quando ele olha e ele procura aquela multidão, cadê o meu adversário? Cadê o que ia arrebentar com a minha família? Sumiu. Porque foi o Senhor que fez. Porque enquanto você está cantando, está agradecendo, está dando glória, o Senhor está fazendo.
Porque enquanto você está descansando nele, é o Senhor que está fazendo. Aquela noite de descanso, Deus já tinha mandado um espírito ali para bagunçar com o adversário. E quando eles chegam lá, eles contemplam a vitória deles que era necessária. E quando Deus faz na tua vida, meu irmão, não é só para você, não. Quando Deus faz na tua vida, é para glorificar o nome dele. Porque quando aqueles outros povos souberam do que Deus havia feito, quando eles souberam que aquele povo todo, eles se mataram entre eles, eles falaram, eu não acredito no que Deus está fazendo. Quando a irmã orou aqui e falou, Deus me livrou da Covid. E pode ter alguém que vai falar, eu não acredito da onde Deus te tirou. Na semana passada, uma irmã numa live compartilhando conosco, ela estava dizendo que ela estava com os sintomas do Covid e ela disse que naquela noite ela já não estava respirando, ela estava sentindo dor no pulmão, dor nas costas, e ela disse que ela já começou a orar naquela noite falando, Deus, o Senhor é o meu Deus, guarda os meus filhos, guarda o meu marido, eu vou deitar, mas eu não sei se eu acordo, porque eu estou me sentindo muito mal. E ela disse que ela fez aquela oração de entrega, ela falou, Deus, toma a minha vida, toma a minha alma, toma o meu espírito, eu estou nas tuas mãos. E a irmã testemunhou para a honra e glória do Senhor, que no outro dia de manhã ela levantou sem sentir nada. E ela fala, eu estou com o meu exame aqui, minhas irmãs, eu sei que eu estou com Covid, meu marido está, mas hoje os meus sintomas são leves. Ela fala, eu creio que o Senhor me curou. E na vida desse irmão, aprove o Senhor a fazer desse jeito. O Senhor fez. De uma forma ou de outra, minhas irmãs, o Senhor faz. E que nós possamos estar atentas ao que Ele está fazendo. Pode ser que não seja de acordo com a nossa vontade, do jeito que a gente quer, mas Ele está fazendo. E quando eles chegam lá, além deles contemplarem a vitória deles, eles ainda conseguiram pegar os despojos de guerra. Todos os bens, todos os utensílios de valor que aquele povo levou para a guerra, eles trouxeram de volta. Deus, além de fazer você vencer, Ele lhe dá provisão para você continuar. Olha que coisa linda é o nosso Deus. Além dele fazer, Ele vai te dar condições de você continuar. Então, Ele é o que chama, Ele é o que garante e Ele é o que sustenta. Então, minhas amadas, que nós possamos ter isso em mente. É necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto. Está muito confortável. Não, Deus está fazendo. Não, aonde é que eu preciso ir? Aonde é que Deus está mandando você levantar e ir? Onde é que o Espírito Santo está falando para você? Faz. E você precisa fazer. Porque se você ouvir, se ele falar e você não fizer, se você for desobediente, quem colhe as consequências é você. Ele não é um Deus mau, ele não vai te castigar, mas você vai deixar de colher toda aquela bênção que ele traz. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, como eu falei no início, não está fácil para ninguém, está difícil. Está difícil, mas eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Está aqui a irmã Josiane de prova. Estava bem, ficou doente, ficou internada, como assim? E aí ela está agora para honra e glória do Senhor. Vai ter pessoas que Deus não vai curar, que Ele vai levar para a glória, mas Ele está fazendo, porque Ele está levando salvo, eu creio, porque Ele é um Deus que faz. Então, minhas amadas, ao invés da tristeza, já começa a louvar, já começa a dar glória pela tua vitória, seja ela qual for, do jeito que for. Se levanta e vai clamando, e vai louvando, e vai dando glórias, porque é isso que o Senhor quer de nós. E eu termino aqui com um conselho que o apóstolo Paulo deixou lá para os coríntios, né? Eles estavam num tempo de dúvidas, a igreja em Corinto estava ali, começou a ter dúvidas, as pessoas começaram a questionar muitas informações, muitos saberes. E aí Paulo fala para eles, olha, eu só posso falar uma coisa para vocês. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Pode vir o que vier, mas o seu trabalho nele não é vão. O seu trabalho de adorá-lo, de servi-lo, de glorificá-lo, não é vão. Não tem uma oração que você faça, não tem um jejum que você faça, um propósito que você faça, que o Senhor não receba. Procure fazer de todo o coração. Cada vez que você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai te atender. Talvez não na hora que você queira, talvez não do jeito que você queira, mas Ele sempre atende.
Amém? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, noite abençoada, que o Senhor nos cubra, que o Senhor nos reviste, que o Senhor nos fortaleça. Confesso que a semana passada eu fiquei triste, triste, triste. Foi assim, eu falei, Deus, que difícil. Mas o Senhor é aquele que nos coloca de pé, né? O Senhor é aquele que nos coloca para frente. E a gente precisa querer levantar e ir. Então hoje eu pergunto para vocês, qual é a zona de conforto que você precisa sair hoje, né? Eu não sei se a gente consegue ainda pela hora ir para as salas ou não, a Jaque vai falar agora, Leone, mas